sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. E continuando com a nossa semana especial de Páscoa, hoje eu trago para vocês um festival de mini-ovinhos, pois muitas vezes a Páscoa pega as pessoas com a grana curta e precisam dar presentinhos para diversas crianças, amigos ou parentes. Então, esses mini-ovinhos são uma solução perfeita para quem quer dar presentes bonitinhos com um baixo investimento. E aproveite para vender muito esses mini-ovinhos, pois eles são um sucesso. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora aqui no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Assim, eu sei quais pessoas me acompanham e o que elas estão gostando. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo, o seu like é muito importante. Isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e indica ele para mais pessoas. Assim, deixando seu like no vídeo, você me ajuda a ensinar novas receitas a mais pessoas e eu só tenho a agradecer por essa ajuda. Ah, e não esquece que o canal ganhou redes sociais, então segue a gente no Instagram, participa da página do Facebook e se você usa Telegram, faça parte do nosso grupo do Telegram também, pois nesses canais e redes sociais eu posto dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube. Então, para não perder nada, acompanhe todas as nossas redes sociais. Os links para todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar neles que você será direcionado às nossas páginas e redes sociais. Então vamos à receita de hoje, que ela está incrível. Para começar, eu derreti 200 gramas de chocolate ao leite, pois é com essa quantidade de chocolate que eu vou fazer os nossos ovolitos. E sobra. Essa forma de pirulito de ovo se chama ovolito, dá para vocês verem aqui o nome. Então, se não estiver encontrando, procura por ovolito que você vai achar. Eu derreti aqui o chocolate ao leite e derreti também um pouquinho do meio amargo, só para fazer uns detalhes do chocolate mais escurinho. Eu não sei quanto eu derreti do meio amargo, foi só um pouquinho mesmo, então não pergunte as quantidades porque eu esqueci de pesar. Então vamos fazer detalhes na nossa forminha com o chocolate meio amargo. Pode parecer que não, mas a diferença das cores dos chocolates dá um efeito muito bonito, que às vezes não aparece no vídeo, mas pessoalmente se percebe os detalhes nos ovinhos muito bem. Então, com um palito de churrasco com aquela parte redondinha, eu vou fazendo pequenas bolinhas do chocolate meio amargo, que é mais escuro, na forminha do ovolito. Ao contrário, funciona muito bem também. Você pode fazer os detalhes com o chocolate ao leite, que também vai fazer um destaque se você fizer o ovolito com o chocolate meio amargo. Então, vamos brincar com as cores do próprio chocolate. Olha o efeito como fica pintadinho. Fica muito bonito esse detalhe nos ovinhos de chocolate. Agora, com a ponta fininha do palito, eu vou fazer uns rabiscados, uns risquinhos com o chocolate ao leite na forminha. Esse aqui eu vou fazer o ovinho com o chocolate meio amargo que sobrou naquele potinho. Então, os detalhes vão ser feitos com chocolate ao leite para ficar um efeito ainda mais clarinho. Vai dar um efeito bem bonito também. Assim, você vai conseguir ver a diferença do efeito feito com chocolate mais escuro e do efeito feito com o chocolate mais clarinho, que é o ao leite. Então, faz uns rabiscos, faz o detalhe da maneira que você preferir. E para o outro ovinho, eu vou colocar esses confetes. São aqueles mini confetes bem pequenininhos que você encontra em lojas de confeitaria ou em supermercados também. Então agora eu vou preencher os ovinhos com o chocolate ao leite. Como eu estava filmando, demorei um pouquinho, o chocolate deu uma endurecida e eu acabei não levando ao micro-ondas para derreter mais um pouquinho. Mas você deve usar sempre o chocolate bem fluido, vai facilitar bastante o seu trabalho. Bom, enfim, eu preenchi todos os ovinhos com o chocolate ao leite, deixando apenas aquele que eu fiz o detalhe com o chocolate ao leite para preencher com o chocolate meio amargo. Depois de preencher totalmente as forminhas, dá umas batidinhas para que o chocolate se acomode. Eu coloquei um pouquinho mais de chocolate em alguns e acabou escorrendo no local onde vai ser colocado o palitinho de pirulito. Então, você pode retirar o excesso com um palitinho de churrasco, limpar com um guardanapinho enroscado no palitinho de churrasco, que vai ficar super certo também. Ou então você pode empurrar com o próprio palitinho do pirulito, aquele excesso de chocolate. Não vai ficar feio, vai dar um rabiscado de chocolate no palitinho, mas também não vai ficar feio. Coloca os palitinhos e, se ele ficar à mostra, completa com chocolate por cima, para ter certeza que o palitinho
não vai cair do seu ovo e não vai quebrar. Então, vamos acomodando assim todos os ovinhos e seus palitinhos. Se você achar que deve, limpa a parte onde ficou suja com chocolate antes de colocar o palito, ou então pode colocar o palito direto. Sempre preenchendo por cima do palito com um pouquinho mais de chocolate para garantir que não vai ficar à mostra. Dá sempre umas batidinhas para ajeitar e evitar alguma bolinha de ar que possa ter ficado no chocolate e prontinho, podemos levar à geladeira. Mas antes de levar esse chocolate à geladeira, eu vou fazer o ovinho que está em branco, que vai ser feito com o chocolate meio amargo. Eu vou levar ele um pouquinho no micro-ondas para garantir que vai estar bem fluido. Pronto, agora que já foi ao micro-ondas por 10 segundos, vou misturar os flocos de cereais nele, pois eu adoro chocolate crocante. E vou colocar essa mistura dentro do ovinho que foi enfeitado com o chocolate ao leite. Assim vamos ter um efeito diferente do chocolate mais clarinho no ovo mais escuro. Como eu já falei, esses flocos de cereais, além de deixar o chocolate extremamente crocante e gostoso, ainda aumentam o rendimento. Então, é uma excelente opção quando você for fazer assim ovinhos maciços. Ajeita o palitinho, completa com chocolate se precisar e está pronto para dar a última batidinha e levar à geladeira até que o ovinho endureça. Lembra que eu falei que o chocolate não pode ficar gelado? Ele vai ficar na geladeira só até endurecer e depois já pode ser desenformado. Desenforma com muita facilidade. E os efeitos de cores de chocolate, para mim, estão bem visíveis. Não sei se você consegue ver por aí. Os confetes, por serem bem pequenininhos, ficam mergulhados no chocolate, mas é possível vê-los. E quando morder, a pessoa vai ver que está cheio de confetezinho por dentro. Para colar os ovinhos, basta encostar uma metade do ovinho numa frigideira quente ou uma forma quente com papel manteiga e depois encostar essa parte na outra parte que está o pirulito. Vamos fazer assim com todos os ovos, porém o que tem os crocantes, ele não permite que seja colado assim. Então, eu coloco um pouquinho do chocolate ao leite nele e faço um acabamento com o dedinho caso borre. Assim, conseguimos colar os ovinhos com flocos de cereais, pois os flocos não permitem que o chocolate derreta para colar da outra maneira. Mas é bem simples e você pode dar o acabamento passando o dedo assim, complementando com chocolate. Prontinho, nossos ovinhos já estão todos colados. Agora vamos fazer um detalhe nesse aqui. Aproveitando o chocolate derretido, vou dar umas lambuzadas de chocolate no ovinho e encostar ele no confeito. É só uma lambuzada mesmo, não precisa ser nada muito detalhado. Coloca um pouquinho de chocolate e passa ele no confeito de sua preferência. Eu estou utilizando esse rosa, pois eu acho a cor muito bonita. E prontinho, nossos ovolitos já estão prontos, perfeitos para serem embalados. Como sempre, eu vou embalar nesses plásticos transparentes, pois para mim é uma embalagem barata e bonita. E esse ovolito vai ser vendido por um precinho bem em conta, então não tem por que investir em embalagem cara, pois se colocarmos uma embalagem muito cara, ele vai acabar ficando fora do preço sugerido. Coloca o ovolito no saquinho e com aquelas fitinhas que vem em rolo, que também são super baratinhas, vamos fazer um amarradinho para que ele fique seguro, bem fechadinho no saquinho e dá um enfeite no ovolito. Assim, o próprio lacinho já dá um acabamento e um enfeite. É meio complicadinho amarrar sozinha, então se você puder, peça ajuda, vai facilitar bastante a sua vida. Mas se não tiver quem ajude você, amarra sozinho também, dessa maneira como eu estou fazendo. Com jeitinho, rapidinho você pega a prática. Depois de amarrar o saquinho, com a pontinha da tesoura, eu vou fazer aquele enroscadinho na fitinha para dar um detalhe ao nosso ovinho. Eu não gosto de amarrar com laço, acho que fica meio estranho. Ou eu não sei fazer laço direito. Mas se você gostar de fazer o lacinho, também tem a opção de fazer o lacinho para finalizar o seu ovolito. Prontinho, aqui está. Agora eu vou embalar todos os outros da mesma maneira, com os plásticos transparentes e usando fitinhas coloridas. Esse ovolito, ou pirulito de ovo, ou ovinho no palito, como queira chamar, é uma excelente opção para lembrancinhas. Muitas vezes as pessoas utilizam como lembrancinha para sobrinhos e outras crianças da volta, ou então para os filhos levarem de presente para os professores na escola. Tem muita gente que tem o hábito de presentear os professores, então essa é uma excelente opção de presentinho super barato, pois esses ovinhos podem ser vendidos por R$3, e R$3 é um preço bem acessível para a pessoa comprar e dar de presente esse chocolate caseiro e delicioso. Então, capriche nos ovolitos, pois eu tenho certeza que você vai vender muito, muito, muito nessa Páscoa. Esses ovinhos são sucesso e ainda são novidade, pois tem poucas pessoas fazendo por aí.
Então, seja o pioneiro em fazer os ovolitos e lucre muito nessa Páscoa. Como eu falei, eu amarro todos da mesma maneira, com fitinhas coloridas, dando esse jeitinho para acomodar a fitinha. E prontinho, os nossos ovolitos já estão prontinhos e embalados. Só ajeitar as fitinhas e estão prontos para a venda. Ficaram perfeitos e esse tipo de detalhe feito com chocolate fica muito delicado no ovinho. Então, aqui estão os nossos ovolitos. Vamos passar a outra parte da aula, que são os ovinhos recheados. Esses mini ovinhos recheados são sucesso, tanto que foram desenvolvidas até caixinhas para mini ovinhos de colher. Essa aqui cabe 2 ovinhos de 50 gramas e vem com um espacinho para você destacar e colocar o ovinho. Então, é uma caixinha de ovo de colher super bonitinha, delicada e perfeita para você colocar os mini ovinhos, o que transforma eles num lindo presente muito bem embalado. Então, vamos começar a rechear os nossos ovinhos. Eu tenho recheio aqui em pacotinhos, pois facilita bastante na hora de rechear os ovinhos pequenininhos. Os primeiros ovinhos eu vou rechear com palha italiana de ninho com negresco, aquela da segunda aula. Então, se você não assistiu ainda, confere a receita que eu vou deixar aqui embaixo. Eu pego um pouquinho da palha italiana e coloco assim com cuidado na casquinha do ovo. Eu não tô de luva para facilitar a gravação, mas se você for fazer para vender, eu aconselho que continue trabalhando de luva sempre que manusear as casquinhas de chocolate. Como eu vou fazer aqui para casa e quero gravar rapidinho com você, e a luva fica mais difícil de manusear, eu vou fazer assim sem luva, mas você deve continuar utilizando a luva para fazer a sua produção para venda. Então, vamos preenchendo aqui os ovinhos com a palha italiana de ninho com negresco, para depois dar um acabamento ao nosso mini ovinho de palha italiana. Prontinho, agora podemos dar 2 tipos de acabamento, ou aquele acabamento com o leite em pó polvilhado por cima e colocando também os biscoitinhos negresco, ou podemos colocar apenas os biscoitinhos negresco por cima dos ovinhos. Os 2 acabamentos ficam perfeitos, tanto com o leite ninho quanto só com o biscoitinho negresco. Fica à sua escolha 2 opções de decoração para os nossos mini ovinhos de palha italiana de ninho com negresco. Prontinho, esses já estão prontos. Vamos então fazer outros ovinhos. E para os outros eu vou utilizar o creme de morango, aquele mousse de morango que eu fiz na receita de ontem. Sim, sobrou um pouquinho, ou melhor, sobrou o suficiente para rechearmos vários ovinhos assim. Então, com o mousse de morango em um saquinho, eu vou rechear a casquinha do meu mini ovo, para depois confeitar da maneira mais adequada. Eu recheio às vezes mais de uma, pois já vou confeitando elas tudo junto. Essa aqui, a casquinha é crocante com flocos de cereais, então eu vou colocar essas chocoballs crocante por cima, pois eu acho que vai combinar bastante. Eu estou colocando essas que são apenas de chocolate branco, mas tem também as chocoballs misturadas de chocolate branco e chocolate ao leite. Você pode enfeitar da maneira de sua preferência. Nesse outro, eu vou colocar os confeitos rosa, essas miçanguinhas pequenininhas, pois eu acho que combina bem com o ovinho. E vou colocar também estrelinhas coloridas, pois se deixar o ovo muito rosa, os meninos às vezes acabam não gostando. Então, vamos fazer o ovinho bem colorido, que aí combina com qualquer criança. Vou continuar preenchendo as casquinhas com esse mousse de morango, pois para mim fica delicioso e o ovinho fica parecendo com aquele chocolate esticadinho. E vou decorando de diversas maneiras para ter bastante mini ovinhos coloridos e muito bonitos. Esse aqui eu enfeitei com estrelinhas azuis, roxas e brancas. Assim, fica um ovinho mais para os meninos que não gostam muito de rosa. Mas como o recheio é de morango, vai continuar sempre tendo um rosa no ovinho. Aqui estão ovinhos coloridos para as crianças. Afinal de contas, cores são sempre cores. Então, vamos parar com a frescura de rosa para meninas e azul para os meninos. Nesse saquinho eu tenho um brigadeiro de ninho, feito da mesma maneira como foi feito de palha italiana, só que sem colocar o biscoito. E com esse brigadeiro de ninho eu vou preencher os ovinhos da mesma maneira, para fazer ovinhos com confete. O contraste do recheio clarinho com o colorido dos confetes dá um efeito muito legal, e esses confetezinhos agradam a todas as crianças. E aos adultos também. Então, este ovinho de brigadeiro de ninho decorado com confetes pode ser vendido para adultos e crianças. E este outro ovinho aqui eu vou fazer com 2 sabores. Vou rechear metade dele com o brigadeiro branco de ninho e a outra metade com o mousse de morango.
Vai usar só esses 2 recheios, Mi? Sim, eu vou usar só os recheios que já foram feitos para você ver que pode ter um 100% de aproveitamento utilizando os mesmos recheios em diversos ovos. Agora eu vou decorar o lado branco com o confeito rosa e o lado rosa com o confeito branco. Esses confeitos são aquelas miçangas que servem para enrolar docinhos. É bem fácil de encontrar em qualquer loja de confeitaria. Quando você for montar os seus mini ovos de colher, é a hora de soltar a criatividade e fazer a decoração de sua preferência. Eu estou trazendo aqui apenas sugestões de decoração, mas você pode fazer da maneira que preferir. Então, prontinho, o nosso ovo meio a meio já está pronto. Agora eu vou fazer mais um com o recheio de morango e vou decorar com os confetes, pois os confetezinhos são sempre sucesso. Esse é aqueles bem pequenininhos, pois para o mini ovinho eu acho que esse fica mais delicadinho, mas você pode usar os confetes e confeitos de sua preferência. Abuse da criatividade e faça os melhores ovinhos de colher pequenininhos para vender e lucrar muito. Esses ovinhos são sucesso de vendas, pode ter certeza. Estão super na moda, tanto que ganharam até caixinhas para mini ovinhos de colher. Então, aproveite a tendência e ganhe muito nessa Páscoa com essas receitas econômicas e lucrativas. Prontinho, damos umas ajeitadinhas e aqui estão os nossos mini ovinhos de colher, prontos para serem embalados. Eu vou colocar 2 aqui na caixinha. Como eu falei, vem com essa partezinha destacável para você acomodar bem os ovinhos. E a colherzinha que eu amarrei aqui com uma fitinha daquelas que eu uso nos pacotinhos. Vou colocar 2 ovinhos na caixinha. Vou colocar esses bem coloridinhos, afinal de contas, normalmente esse tipo de ovinho são para crianças e as cores são sempre cores. Então, eu acomodo os ovinhos na caixinha e estão prontos e embalados para serem vendidos ou presenteados. Essa caixinha, sim, é uma excelente opção de presente. Afinal de contas, quem não ia gostar de ganhar uma caixinha bonita dessas como presente de Páscoa? Mas temos opções mais baratas de embalagem e você pode também vender os ovinhos individuais, embalando eles nesses mesmos saquinhos que eu embalei os ovolitos. É só abrir bem o saquinho, colocar o nosso mini ovinho de colher dentro do saquinho e embalar amarrando com as mesmas fitinhas. Se você quiser, pode até colocar uma daquelas colherzinhas pequenininhas junto com a fitinha, fica um efeito muito bonitinho. Ou então, entrega assim mesmo, pois esse tipo de ovinho raramente a pessoa come com colher. Normalmente, por ser pequenininho, a pessoa come mordendo, como um bombom ou uma trufa. Então, pode ser que a colher nem seja necessária. Eu gosto muito de comer esses ovinhos mordendo. Acho mais agradável comer assim do que comer o recheio com a colher e depois morder a casquinha. Mas fica a critério de cada um. A sugestão de embalagem que eu trago é essa, assim, colocando o ovinho no pacotinho e amarrando ele com essas fitinhas, que é uma embalagem bem em conta e que fica muito bonita, mostrando praticamente apenas o ovinho, sem grandes embalagens na volta. Então, amarra bem direitinho o ovinho para que ele não fique andando na embalagem e não estrague a sua decoração. Fecha ela bem apertadinha no ovo, mas com cuidado para não estragar o recheio. E amarra com a fitinha, depois faz aqueles detalhezinhos com a tesoura que eu ensino sempre. E está prontinho. Os nossos ovos embalados dessa maneira são super econômicos e práticos para vender. Aproveite essa tendência e faça muitos desses mini ovinhos para lucrar muito nessa Páscoa. Temos também os ovinhos de 30 gramas, que são muito fáceis de vender também. A minha sugestão de venda é para os ovinhos de 50 gramas, R$ 5,00 e os ovinhos de 30 gramas, R$ 3,00. Não, eu não fiz o cálculo e com certeza se gastou uns 35 a 50 centavos por ovinho, dependendo do tamanho. Mas eu não vou vender um ovinho desses por R$ 1,50. Afinal de contas, tem todo o trabalho, todo o tempo que nós gastamos para fazer. E quanto menor o ovinho, mais tempo ele demora. Então, eu acho que um preço justo é o ovinho de 50 gramas por R$ 5,00 e o de 30 gramas por R$ 3,00. Assim, você pode ter um bom lucro. E o ovolito eu também indico a vender a R$ 3,00. Mesmo ele sendo maciço, dá para ter um bom lucro vendendo a esse preço. Aqui estão os nossos ovinhos. Mini ovos de colher na caixinha se tornam um excelente presente, porém um pouquinho mais caro, pois o custo dessa caixinha é de R$ 4 a R$ 6,00 e vai ter que ser colocado no preço final do produto. Então a sugestão de vendas desse ovinho na caixinha é de R$ 15,00.
R$ 5 de cada ovinho, mais os 5 que eu paguei na embalagem. Fica um pouco mais caro, mas também é um preço muito justo para o pessoal pagar para presentear. Então, não sai daí sem se inscrever no canal, pois eu tenho certeza que você está amando essas dicas de Páscoa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, porque tudo que é bom merece ser compartilhado, e compartilhando você me ajuda a ensinar mais pessoas. E aproveite agora essa Páscoa para ganhar muito dinheiro com mini ovinhos de colher e com ovolitos, pois são a nova tendência super acessível para você fazer para vender. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo. E o nosso especial de Páscoa continua amanhã.